Glorificado seja o nome do Senhor. Estou aqui no culto matutino às 5 da manhã, para a glória de Deus. E ele lê o Salmo 23. Glória a Deus, do versículo 1 ao versículo 6. Você vai escutar esse salmo de uma forma que você nunca ouviu ninguém falar. Louvado seja Deus, para a glória de Deus. Salmo 23. E tem como título: Deus é o nosso pastor. Glorificado seja Deus. É um salmo de Davi. Davi ensinou nesse salmo, deixou esse salmo para a gente ver qual é o pastor que cuida das ovelhas. O bom pastor é o nosso Deus. Amém? Versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, disse Davi na palavra de Deus. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas, né? Ele diz aqui que o bom pastor faz a pessoa descansar em pastos verdes. Louvado seja Deus, vai colocar a pessoa sempre procurar pasto verde para as ovelhas e me leva às águas tranquilas. E também o bom pastor, ele conduz as ovelhas a águas tranquilas. Glorificado seja Deus. Versículo 3. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como ele mesmo prometeu, né? Ele disse que o bom pastor, o que ele faz? Ele renova as forças, ele renova as minhas forças. Então Deus, ele renova nossas forças todos os dias. Ele quer ver a gente renovado, a gente fortalecido. E me guia por caminhos certos. E Deus também nos guia, né? Sempre está nos guiando, mostrando o caminho correto para a gente andar como ele mesmo prometeu. Versículo 4. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte. E aqui o salmista deixa bem claro. Ainda que eu ande ou andasse pelo caminho, pelo vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Então quem tem um bom pastor, quem é bem cuidado, quem tem a companhia de Deus, quem é bem guardado, não tem medo de nada, como diz a palavra de Deus, né? Não terei medo de nada. Por que Davi falava isso? Porque ele tinha quem cuidasse dele, né? Ele sabia que Deus cuidava dele. Ele sabia que a função do bom pastor é cuidar das ovelhas, é estar perto das ovelhas, proteger as ovelhas dos lobos, né? Da raposa, na verdade do urso, dos leões, né? O bom pastor, ele enfrenta o perigo para livrar a ovelha de ser devorada, de ser destruída. Louvado seja Deus. E ele diz: pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. E ele diz: pois tu, ó Senhor, o Senhor, tu estás comigo, tu não me deixas só. O Senhor cuida de mim, o Senhor é meu pastor. E ele diz, né? Tu me proteges e me diriges. O bom pastor, ele protege a sua ovelha, as suas ovelhas, ele dirige o caminho certo que ela deve andar, não deixa ela sem direção. Versículo 5. Preparas um banquete para mim, onde meus inimigos me podem ver. E ainda prepara banquetes, prepara uma grande mesa, prepara grandes coisas para a ovelha, onde os seus inimigos, aqueles que querem destruí-lo, aqueles que querem atacar, podem ver a glória de Deus na vida dele, podem ver a mão de Deus, podem ver a bênção que ele vai receber. Amém? E diz ainda: louvado seja o nome do Senhor. Tu me recebes como convidado de honra. Versículo 5, né? Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Então, o Senhor recebe como convidado honrado. Então, a ovelha que tem um bom pastor, sempre a ovelha convida, sempre a ovelha recebe como um convidado de honra e enche o meu copo até derramar. A ovelha bem cuidada, ela é cheia do Espírito Santo. A ovelha bem cuidada, ela tem alegria. A ovelha bem cuidada, ela tem saúde. A ovelha bem cuidada, ela não tem carrapicho, não tem bicho nos pés, não tem pulga no seu corpo, porque o pastor dela cuida, o pastor dela tira todos os... não deixa ela a lã crescer muito, para ela não ficar com muito calor. E assim é a obra do bom pastor. Louvado seja Deus, o nosso Deus faz isso com a gente. Glorificado seja o nome do Senhor. E diz ainda, glória a Deus, né? Louvado seja Deus. E diz ainda,
Tu me recebes como convidado de honra e enche o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Louvado a Deus. Então, nós sabemos que a pessoa que tem um bom pastor como o nosso Deus, o Senhor Jesus, diz a palavra que certamente a bondade dele, né? Ele diz: a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. Então, enquanto a gente tiver vida, o nosso pastor, o nosso Deus, ele cuida de nós. Nós temos que permanecer firme na sua presença, confiar nele, depositar toda a nossa confiança, toda a nossa alegria em estar perto do nosso pastor, que é o nosso Deus, estar perto, estar ali, fazer parte do rebanho de Deus. E ele diz: certamente tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na sua casa, ó Deus, morarei todos os dias da minha vida. Então, o desejo da ovelha, quando ela tem um bom pastor, que é o nosso Deus, quando ela tem, na verdade, quando ela é bem acolhida, quando ela é bem tratada, bem cuidada, na verdade, onde o pastor cuida bem, o nosso Deus cuida, ela tem convicção que o pastor está sempre perto dela. Diz a palavra que ela tem prazer na casa do Senhor. Diz: certamente a sua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Então, neste dia, receba essa palavra. Eu tenho certeza que o bom pastor, o pastor que cuida das ovelhas, o pastor que livra as ovelhas da morte, o pastor que cura quando ela está doente, o pastor que dá água quando ela está sede, o pastor que dá alimento quando ela está com fome, o pastor que também convida elas para honrá-las, é o nosso Deus. E ele fala com você neste dia. Alguém pode te desprezar, alguém pode te jogar lá fora, alguém pode tentar bater muito em você, alguém pode estar deixando você ser atacada e não está nem aí por você. Mas Deus, o bom pastor, fala com você neste dia. Amém.